Mano, deixa eu contar uma historinha aqui. Você começa a procurar um cursinho online para fazer, que você quer começar a estudar vestibular, talvez complementar o seu ensino médio, ou estudar pela internet. E aí você se depara com umas trocentas opções de cursinho online e você não faz ideia de qual opção escolher. Faz sentido? Já aconteceu isso com você? Tudo bom com você? Eu sou o Cauê, eu sou biólogo e vestibulando de medicina. E nesse vídeo aqui eu quero te ajudar a decidir qual cursinho online você deve fazer, qual plataforma você deve assinar. Antes desse vídeo começar, queria dizer, fiz um vídeo semana passada sobre escolher entre um cursinho online ou um presencial. Se você quiser saber mais sobre isso, assiste o vídeo que está aparecendo aqui em cima. Beleza? Indo para o nosso tema de hoje. Qual cursinho online escolher? Porque é bem difícil. Eu lembro quando eu estava começando a procurar os cursinhos online, quais as opções que tinham disponíveis, eu fui simplesmente atropelado por todas as opções que existem, todos os tipos de cursinho e parecia que não acabava. Eu ia para a página 2 e 3 do Google, assim, cada vez mais opção e eu tentando escolher qual que era o melhor para mim, assim, aquele negócio. Eu lembro que eu fiquei, uma das primeiras vezes, eu fiquei umas 2 horas procurando, assim, e lendo, vendo os vídeos de apresentação e tal. E aí eu saí, assim, do computador uma hora, tava cansado já. E aí eu parei assim e eu nem sabia direito. Eu não conseguia concluir nada daquele tempo que eu tinha gasto ali. Que é muito difícil. Tem muitas opções. Você para aí pra analisar das grandes aí que vem à cabeça. Você tem Descomplica, Me Salva, Prova Total, Professor Ferreto, Estude, Quadro, ProEnem, Gabarita Gel, enfim. Muita coisa. É uma decisão bem difícil. E para ajudar você a tomar essa decisão, eu vou te falar aqui quais são os pontos que eu acho que você deveria avaliar, que foram os pontos que eu avaliei quando eu escolhi o cursinho online que eu ia fazer, e no final eu vou te contar qual cursinho online eu acabei escolhendo. Bora lá para os pontos, então. São basicamente 9 pontos, beleza? E são pontos que estão relacionados ao uso que você vai fazer, para que você está procurando esse cursinho online, o que você procura nesse cursinho online e todo esse tipo de coisa. O primeiro ponto que eu acho que é muito importante você pensar é qual o foco do cursinho. Ele é um cursinho que é focado só em Enem? Ele é um cursinho que é focado em vestibulares tradicionais? Se você é de alguma região específica, cursinho que é focado ou tem conteúdo focado no vestibular regional que você quer prestar, né? Alguns exemplos, as universidades estaduais, nós temos as estaduais do Paraná, por exemplo, o UEM, o UEL, temos lá mais para baixo a UFSC, aqui em São Paulo, Unesp, Unicamp e FUVEST. Mais lá para o sul, eu sei que tem algumas, por exemplo, a UES do Ceará, é a única que me vem à cabeça agora, mas se você quiser passar em alguma delas, eu recomendo que você avalie se ele tem conteúdo que vai pelo menos servir para o que você está procurando. Por que isso é muito importante? A gente está na internet, então a maior parte dos cursinhos aqui tem um foco no Enem, o que é muito lógico. Cursinhos que estão online, eles estão disponíveis no Brasil inteiro, então faz muito sentido para eles terem um foco no Enem, porque é a prova que a maioria das pessoas vai prestar em literalmente todo o Brasil. Avalie isso, e é bem importante você avaliar isso, porque tem algumas provas que são parecidas, mas outras que nem tanto. Um grande exemplo é o Enem. O conteúdo que o Enem cobra apresenta umas diferenças grandes com outros vestibulares tradicionais, como, por exemplo, os vestibulares paulistas e aqueles regionais que eu falei aqui. Também tem algumas diferenças. Outra coisa que eu acho que você deveria pensar é como que é a metodologia desse cursinho. Ele tem bastante aula, ele tem pouca aula, bastante apostila, pouca apostila, são apostilas aprofundadas ou não. Então, procure tentar extrair esse tipo de informação. São coisas que vão estar disponíveis, às vezes, no próprio site do cursinho, nos vídeos de apresentação, você consegue ver ali. E você também pode pesquisar, ver vídeos de pessoas que fazem esses cursinhos, para você tentar ver como que ele é. O nosso terceiro ponto aqui é qual que é a abrangência desse cursinho, dessa plataforma que você quer assinar. Ela contém todas as matérias? Os professores de todas as matérias são bons? Quão aprofundado e explorado são os conteúdos dados? Acho que é bem importante você olhar isso. O primeiro ponto, óbvio, né? Porque se você precisar estudar tudo e não tiver tudo, vai ficar difícil. Mas tem plataformas que são de apenas algumas disciplinas específicas, mas elas conseguem se aprofundar muito e fazer um trabalho muito bom nisso.
Então, às vezes, você pode tentar fazer alguma combinação. Mas acho que é muito importante você olhar para isso, especialmente a parte de como que os conteúdos são abordados, se os professores são bons, se eles são bem explorados, os conteúdos, bem aprofundados, porque dependendo do que você quiser, se for um vestibular concorrido, para um curso concorrido, você vai precisar de uma bagagem um pouco maior de conteúdo. O quarto ponto, que eu acho que é muito importante, é você ver como que é a redação, especialmente se você vai ter temas de redação para você fazer dentro dessa plataforma e também uma correção de redação e como que essa correção de redação é feita. Um parênteses muito importante aqui, tem diversas bancas de correção de redação. Alguns exemplos aqui, nós temos a banca de correção do Enem, nós temos a banca de correção da FUVEST, a banca de correção da Unesp, que é feita pela Fundação VUNESP, a banca de correção da Unicamp e outros exemplos por aí. E, apesar de aqui, as três primeiras que eu citei, Enem, FUVEST e Unesp, serem um pouco semelhantes no sentido de que todas são do gênero dissertativo argumentativo, as bancas têm critérios de correção bem distintos entre si. E da Unicamp nem se fala, ela pode cobrar diversos gêneros literários e textuais, então você precisa de um trabalho bem diferente. Então, se você quiser Unicamp, você vai ter que procurar algo bem específico. Mas falando especialmente dessas três, as bancas têm certas semelhanças, mas elas são bem diferentes entre si. A banca do Enem é bem diferente da Unesp e da FUVEST, e a Unesp e FUVEST tem uma diferencinha entre elas. Eu sugiro que você tente ver se a plataforma que você vai assinar tem correção de redação e quais as bancas que ela corrige. E outra coisa muito importante, não basta ela só corrigir nessa banca, mas a maneira com que eles estruturam os textos de apoios e te dão aquela frase tema também é muito importante, porque cada banca tem a sua carinha. Um bom exemplo da redação da VUNESP, né, feita tanto a redação da Unesp quanto de outros vestibulares. A VUNESP faz vestibulares para um monte de faculdades e universidades do estado de São Paulo, especialmente para medicina. Ela costuma ser sempre com alguma pergunta, ou ela coloca para você escolher entre uma coisa ou outra, ou ela pede para você discutir, dando ali 2 ou 3 núcleos, aí ela coloca entre isso e isso, e você precisa conseguir aprofundar. Então, se você quiser um vestibular da Fundação VUNESP, cara, você precisa estar acostumado com esse jeitinho. Agora, se você vai fazer a FUVEST, ela costuma ter perguntas bem mais amplas, assim, que dão muito espaço para você discutir, com um grande peso filosófico dentro do tema ali, precisa ter título, então tem toda uma especificidade de como a coisa é desenhada. Isso é muito importante na hora que você tiver que escolher. Um ponto que é bem importante, e eu acho que hoje em dia praticamente todas as plataformas, pelo menos as que eu vi, elas têm isso, é se ela tem uma plataforma de exercícios e simulados bem desenhada. Se ela tem ali maneiras de você selecionar exercícios de temas que você quer, se no final das disciplinas e das lições, dos módulos ali, tem já uma sugestão de exercício para você fazer, para você praticar. E se você consegue às vezes montar simulados com um determinado tipo de questões e esse tipo de coisa. Acho que é um ponto bem importante você avaliar. O nosso sexto ponto. Cara, como que é a plataforma? Ela tem uma usabilidade boa? Ela é bem organizada? Ela é fácil de usar? Fácil de acessar? Isso é uma coisa muito importante, porque como teve essa grande onda de começar a surgir vários cursinhos e tal, às vezes eles ainda não tiveram tempo de aperfeiçoar as plataformas, e são plataformas que são um tanto quanto difíceis de usar. O usuário tem uma certa dificuldade ali em conseguir explorar as ferramentas da plataforma. Então, eu acho que isso é bem importante, principalmente tratando de algo que você vai acessar a maioria dos dias, né? Então, é bom que seja fácil, assim, seja uma coisa com pouco atrito. Um ponto importante que acho que a importância dele depende do tipo de aluno que você é. Se a plataforma possui plantões de dúvida. Tem alunos que eu conheço que eles precisam de plantões de dúvida, eles gostam muito ao momento de exercício, de aprendizagem ali para eles precisam daquele momento de reflexão, eles gostam de ter alguém para fazer esse diálogo, quando tem alunos que são mais independentes e não sentem essa grande necessidade, e o que às vezes eles precisam é de dúvidas pontuais que podem ser resolvidas de algumas outras maneiras, ou por eles mesmos, ou indo atrás do conteúdo, da resposta de um jeito diferente. Eu me enquadro nesse segundo caso, eu não tenho essa necessidade de plantões de dúvida, mas se você tiver, é importante você investigar se a plataforma tem esse tipo de material para você, se ela vai ter
plantões de dúvidas com uma certa frequência na plataforma. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante é você dar uma olhada quais os resultados que essa plataforma teve. Se ela já teve alguns alunos que estudaram ali, quais os resultados que eles tiveram com isso, se os resultados são condizentes com o que você quer. Você quer conseguir passar em uma faculdade X, em um curso X. Pô, se você for numa plataforma que tem alguns alunos que conseguiram fazer isso, que passaram nessa universidade e nesse curso, é um bom indicativo de que você realmente vai encontrar ali aquilo que você precisa para conseguir passar. Então, eu acho que é importante você dar uma estudada nisso. Óbvio que não precisa dar um peso enorme, mas é interessante, porque comprova de alguma maneira o resultado ou não que a plataforma conseguiu trazer. Por fim, o mais óbvio de todos, eu acho que você deve pensar no valor, porque a gente tem vários tipos de opções. Nós temos plataformas que são bem mais intensivas assim e dão um suporte bem maior para o aluno, só que elas são mais caras, enquanto tem outras que são totalmente desprendidas nessa parte de fornecer muito suporte para o aluno, só que vão ser muito mais acessíveis. Então, investigue isso para você tomar sua decisão. Agora, como prometido, eu vou te falar como que eu fiz essa avaliação para chegar no cursinho online que eu estou fazendo hoje em dia, beleza? Como eu disse lá, eu tentei selecionar algumas opções das que eu achava que eram as melhores opções, as que tinham uma boa estrutura, bons professores e tudo isso, e começar a decidir a partir dela. Então, eu vou te falar quais foram as opções que eu estava considerando aqui. Eu vou ler aqui, porque senão eu vou esquecer alguma, e aí lá na frente eu vou falar dela e eu não vou ter falado aqui. As plataformas que eu estava considerando eram o Me Salva, Descomplica, o A Prova Total, Professor Ferreto, Gabarita Gel, Estude e Quadro. Como eu disse aqui no canal, eu estou prestando vestibular de novo. Eu não estou no ensino médio, muito menos saí do ensino médio há pouco tempo. Já tem 5 anos que eu saí do ensino médio. Eu estou prestando vestibular de novo. Mas, quando eu estava lá no ensino médio, eu cheguei a assinar algumas plataformas. No caso, eu assinei 3 dessas que eu falei. Uma eu acabei cancelando um tempo depois, mas 2 delas eu assinei por todo o período do meu 3º ano do ensino médio. As plataformas eram Descomplica, A Prova Total, que na época chamava Biologia Total e só tinha Biologia, Física e Química, e o Quadro. Isso daqui vai ser importante porque um pouquinho pra frente eu vou falar que eu eliminei algumas porque eu conhecia e eu vi que não era isso que eu procurava ou não tinha gostado muito. Só para não deixar vocês flutuando aqui no vídeo. Seguindo aquele cronogramazinho que eu tinha falado para vocês ali. Eu eliminei todos os cursinhos cujo foco exclusivo ou o foco principal era o Enem. De cara, assim, é bom falar que todos os cursinhos online, praticamente, eles vão acabar falando muito do Enem, pelo que eu falei para vocês que é a principal prova. Então, eu eliminei aqueles que, cara, eles falavam assim, mano, é só Enem aqui. Basicamente, eu eliminei Me Salva, Descomplica e acho que foram esses. Por que eu eliminei esses daí? Porque o meu foco são vestibulares tradicionais paulistas, especialmente um que é feito pela Fundação VUNESP da FAMERP. Eu não tinha nenhum interesse em uma plataforma que fosse muito voltada para o Enem, porque não tem um fit muito grande com esse vestibular que eu vou prestar. Aí eu fui eliminando também aqueles cursinhos que pareciam ter aulas superficiais demais. Eu fui julgando isso através de comentários que eu fui lendo na internet, no Google, alguns vídeos de pessoas que fazem esses cursinhos. Às vezes na própria plataforma, quer dizer, no próprio canal do YouTube você consegue assistir algumas aulas desse cursinho e ter essa ideia. E também eu li algumas avaliações que tem num site que chama Resumove. E aqui fica uma experiência própria, como eu disse, eu já assinei o Descomplica lá atrás. E quando eu assinei, eu não tive uma experiência muito boa. As aulas não eram muito boas, eu não curti muito. A plataforma era extremamente confusa e eles eram muito focados no Enem e os conteúdos eram abordados com muita superficialidade. As aulas eram até um pouco longas, mas muito superficiais, então ruim dos dois lados. Então eu não curti muito. Se você talvez estiver querendo medicina, vestibulares um pouco mais difíceis, assim, né? Vamos dizer, diferentes do Enem, talvez não seja uma opção boa para você. Seguindo um pouco para frente, do tipo de organização que eles tinham, do tipo de plataforma, eu tinha assinado o Quadro lá atrás, como eu falei para vocês, e eu acabei cancelando. Foi esse cursinho que eu cancelei. Pelo fato de que eu vi que eles tinham uma estrutura que não funcionaria para mim no ensino médio e que nem hoje em dia eu gosto muito. Mas funciona para algumas pessoas. É um valor bem mais caro e ele tem um acompanhamento bem intensivo, vai ter um mentor ali que vai definir umas metas de objetivo de questões, redações e notas com você, mas não era exatamente o que eu estava procurando. Então, eu acabei eliminando também ele dessa lista. Agora, a gente fica então com as plataformas do Professor Ferreto, A Prova Total, Gabarita Gel e Estude.
Então eu tenho que decidir entre essas 4. A plataforma do Professor Ferrito e do Gabaritagel são plataformas que fizeram uma transição para ter todas as disciplinas um pouco mais recente. O Professor Ferrito é um caso também que já existia lá atrás, quando eu estava prestando o vestibular, saindo do ensino médio, mas era só para matemática, eu estava só com matemática e química, era alguma coisa assim. E eles transicionaram para ter todas as matérias. Se eu não me engano, a plataforma do Professor Ferrito fez isso, começou a fazer isso no ano de 2022, e agora 2023 é o primeiro ano que eles já estão com todas as matérias ali, redação, tudo isso estruturado. Já a plataforma do Gabaritagel, pelo que eu sei, ela começou a fazer isso esse ano. Eles ainda estão fazendo as coisas e ajeitando. Então, aqui fica duas coisas. Fica um porém da plataforma do Professor Ferrito, que apesar deles já terem concluído, eles acabaram de fazer essa transição, então as coisas podem não estar tão bem feitas lá dentro. E a do Gabaritagel está sendo feita atualmente. Ah, você pode falar, mas o A Prova Total fez isso. Mas o A Prova Total fez isso já tem um tempo maior. Então ele já conseguiu ajeitar as coisas ali um tanto quanto melhor. Eu acabei decidindo por tirar essas duas plataformas. A do Professor Ferrito, pelo fato de que eu achava que, mesmo eles já estando algum tempinho com todas as disciplinas, ainda estava um pouco cedo e eu não sabia se ia ser as coisas tão boas. E porque o preço dela era bem parecido com outras que já estavam fazendo isso há mais tempo. Eu preferia pegar uma já mais bem consolidada. E a do Gabaritagel, pelo fato de que eles estão fazendo isso, estão colocando algumas aulas. E eu li a opinião de alguns alunos na internet e eu vi que realmente era algo que estava sendo construído ainda, tanto a plataforma quanto os conteúdos lá dentro. Então eu decidi eliminar essas duas. Aí a gente ficou com a plataforma do A Prova Total e do Study. Eu acho que essas duas, qualquer uma das que eu tivesse escolhido, eu teria me dado muito bem. O Study parece ser uma plataforma muito boa, bem organizada, ela é muito densa, tem muita coisa lá. Eu já vi algumas pessoas usando assim, vi algumas avaliações na internet. Eu acho que ela é muito boa. Mas eu acabei escolhendo o A Prova Total. E eu vou falar aqui para vocês por quê. São vários motivos. Primeiro aqui, como eu disse lá atrás, eu tinha assinado a plataforma do Biologia Total quando eram só as matérias de Ciências da Natureza. E eu acabei gostando bastante, tanto da plataforma, do jeito que era organizado lá atrás. As aulas eram muito bem feitas, bem pensadas. Eu às vezes achava o Jubilu um pouco animado demais, mas hoje em dia eu gosto disso, mas naquela época eu era chato. Era tudo muito bem feito. Então eu tinha experimentado e eu gostava daquela dinâmica, eu gostava daquela maneira de estruturar as aulas. Eu sabia que as aulas eram muito bem aprofundadas, o conteúdo era bem dado. O fato de já ter experienciado me fez ir para essa opção, porque era algo conhecido e que eu sabia que tinha uma qualidade muito boa. Uma outra coisa muito boa é que eles tinham correção de redação para as bancas que eu queria. Eles têm, se eu não me engano, para Enem, FUVEST, Unesp, Unicamp e eu acho que eles têm para a Federal de Santa Catarina também, mas acho que é bom verificar, essa eu não tenho certeza. Isso era algo muito importante para mim. Uma outra coisa que talvez seja um pouco estranho, mas é que eu sabia que o A Prova Total, que é uma empresa, tinha tido uma parte dessa empresa comprada pelo grupo Wiser Educação, que é uma holding que tem várias empresas de educação ali dentro. E essa holding ela é do Flávio Augusto, que ele é uma figura um tanto quanto conhecida na internet e que eu já acompanho tem muito tempo. E eu gosto muito dele. O fato dele ter investido na plataforma do A Prova Total e não em várias outras me indicava que, além de ser uma boa empresa, obviamente, ele tinha chancelado os resultados que o cursinho tinha trazido para os seus alunos e a metodologia. Flávio é um cara bem criterioso, então ele aprovou tudo aquilo ali, de certa maneira. Então me deu uma tranquilidade de que, pô, ele viu que isso daqui é bom, então é uma escolha segura. E outra coisa muito legal da Wiser Educação ter investido é que eles iam trazer muitas novidades pelo fato de que eles são uma empresa do ramo de educação. Eles sabem muitas coisas, eles são muito grandes. Eles iam trazer investimento e mudanças e melhorias na plataforma. Então essa foi a minha visão, pelo menos. Como eu disse, a plataforma do A Prova Total. E um tempo depois, já desde que eu escolhi, eu já estou usando a plataforma há pelo menos aí uns 4 meses. E dizer que eu fiquei feliz com a minha escolha. A plataforma, cara, é muito boa. A plataforma em si é muito bem feita. Os conteúdos são muito bons. As aulas são bem aprofundadas. Você tem muitos materiais, tanto de mapa mental, resumo, exercícios. Depois de cada módulo, você tem vários tipos de curso para você escolher que vão te dar uma ordem das coisas para fazer. No fim de cada módulo ali você vai ter vários exercícios e treinar. Tem ali a ação escrita e uma resolução em vídeo com o professor explicando. Isso é muito bom, ajuda bastante.
porque você precisa ir tirar dúvida com outros lugares ou às vezes procurar na internet. Então é um conteúdo muito bom e a correção deles é muito boa. Eu gostei bastante. Ela, como eu disse, é bem rápida e tem na banca de correção que eu quero e ela tem os detalhes e fala ali o que você errou, certo? O que você correção feita numa plataforma como essa. E um ponto muito positivo que eu gostei muito é que você tem nas disciplinas, no final do tópico daquela disciplina ali, então em química você vai ter lá estequiometria, por exemplo. E aí no final de todas as aulas, você vai ter, cada videoaula tem uma mini videoaula de resumo correspondente. Vai ter um vídeo ali, uma videoaula que é 30 minutos, e você vai ter um vídeo de resumo que vai ser uns 5 minutos ali, né? Geralmente eles vão de 4 até uns 7 minutos. E isso é muito bom. Porque se você for como eu, você só precisa revisar às vezes algumas coisas, relembrar alguns detalhes, mas você já viu e tem na memória aquele conteúdo, você consegue revisar com muita qualidade, porque os resumos são bons, eles não são superficiais, né, na medida que dá pra você, e muito tempo, cara. Então isso pra mim tá sendo muito bom e tá me ajudando bastante. Eles têm também plataformas de montagem de simulado que você consegue escolher. Vira e mexe tem alguns simulados pro Enem que eu vejo acontecendo ali. Eu não participei de nenhum, mas eu acredito que deva ser muito bom também. E tem plantão de dúvida para quem quiser, mas eu nunca fiz o uso disso. Tem outras coisas de atualidades também, então é uma plataforma muito boa. Então se você quiser escolher, eu acho que você não... E aqui um bom, eu consegui acesso à plataforma Ferreto, para uma plataforma um dia. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo comparando a plataforma da Prova Total com a do professor Ferreto, eu consigo fazer esse vídeo porque esse amigo meu me ajuda a mostrar essas coisas. Eu vi uma videoaula para comparar entre as duas, tem algumas diferenças relevantes. Se você quiser, eu não posso deixar esse vídeo mais longo, mas eu posso fazer um vídeo de comparação entre elas, acho que vai ser bem legal. Então, se você quiser isso, deixa um comentário aqui embaixo. Beleza? Hoje é só isso. Eu espero muito que tenham gostado, que eu tenha conseguido te ajudar de alguma maneira. Se você gostou, deixa aqui o seu like e por favor se inscreva no canal para mais vídeos como esse daqui. Beleza? Valeu, falou, tamo junto.